Vamos resolver o grupo 2 do exame 2015, primeira fase. O metano, CH4, o óxido nitroso, N2O, e o dióxido de carbono, CO2, são gases à temperatura ambiente e à pressão normal. O teor médio de metano na troposfera é 1,7 partes por milhão em volume. Este teor em percentagem em volume é. Portanto, o que nós queremos saber é a percentagem em volume do CO2 no ar troposférico. Queremos saber então a percentagem em volume do CO2 no ar troposférico. O que é que nós conhecemos? Conhecemos que as partes por milhão em volume do CO2 na troposfera, no ar troposférico, é 1,7. O que é que isto significa? Se nós pegarmos numa unidade de volume, centímetro cúbico, por exemplo, se as partes por milhão do CO2 em volume é 1,7, significa que em 1 milhão de centímetros cúbicos de ar troposférico temos 1,7 centímetros cúbicos de CO2. A percentagem em volume do CO2 no ar troposférico é os centímetros cúbicos de CO2 que existem em 100 centímetros cúbicos de ar troposférico, porque é por percentagem por 100. Portanto, em 100 centímetros cúbicos de ar troposférico, vamos ter X centímetros cúbicos de CO2. E o X é então a percentagem em volume do CO2 na troposfera. Vai ser igual então a 1,7 vezes 100 a dividir por 1 milhão, que vai dar 1,7 vezes 10 elevado a menos 4%. Tem que ser a opção B. Vamos passar para 1.2. Considere uma amostra pura de metano e uma amostra pura de dióxido nitroso com volumes iguais, nas mesmas condições de pressão e temperatura. Quantas vezes é que a amostra de N2O é mais pesada do que a amostra de CH4? Apresenta o resultado arredondado às unidades. Queremos saber quantas vezes é que a amostra de N2O é mais pesada do que a amostra de CH4. Ou seja, queremos saber quantas vezes é que a massa da amostra de N2O é maior que a massa da amostra de CH4. Queremos calcular este quociente. O que é que nós conhecemos? Conhecemos que os volumes das amostras dos dois gases são iguais. O volume da amostra de metano é igual ao volume da amostra de óxido nitroso e sabemos que as duas amostras encontram-se nas mesmas condições de pressão e temperatura, ou seja, o volume molar também é igual nas duas amostras. Então vamos desenvolver um bocadinho este quociente para que estas grandezas apareçam no quociente e podermos eliminar algumas grandezas. O que é que nós sabemos? Sabemos que a massa molar de um composto é igual à massa deste composto a dividir pela quantidade. Então significa que a massa da amostra de óxido nitroso é igual à massa molar do óxido nitroso vezes a quantidade de moléculas de óxido nitroso, tal como a massa da amostra de metano é igual à massa molar do metano vezes a quantidade de moléculas de metano que existem nessa amostra. Então podemos substituir massa de N2O por massa molar de N2O vezes quantidade de moléculas de N2O sobre massa molar de metano vezes quantidade de moléculas de metano. O que é que nós sabemos também? Sabemos também que o volume molar de um gás é igual ao volume ocupado pelo gás
a dividir pela quantidade de partículas desse gás. Ou seja, a quantidade de partículas de um gás, por exemplo, a quantidade de moléculas de N2O naquela amostra, é igual ao volume da amostra a dividir pelo volume molar. Então, eu posso substituir esta quantidade de N2O, esta quantidade de metano, por volume da amostra sobre o volume molar. Então, ficamos que a massa molar do N2O vezes o volume da amostra de N2O sobre o volume molar a que se encontra a amostra N2O, sobre a massa molar do metano vezes o volume da amostra de metano sobre o volume molar da amostra de metano. E agora podemos simplificar muito a nossa expressão, porque sabemos que o volume e o volume molar das amostras são iguais. E, portanto, este quociente entre as massas N2O aqui. Este volume é igual a este volume molar é igual a este volume molar. Portanto, chegamos à conclusão que o quociente entre as massas das amostras é igual ao quociente entre as massas molares dos compostos. Portanto, basta calcularmos aqui a massa molar do óxido nitroso e a massa molar do metano e já resolvemos o exercício. Massa molar do óxido nitroso é igual a 2 vezes massa atómica relativa do nitrogênio, 14,01, mais massa atómica relativa do oxigênio, 16. Ora, e isto vai dar 44,02 grama por mol. Massa molar do metano é igual a massa atómica relativa do carbono vezes 4 vezes a massa atómica relativa do hidrogênio. Portanto, isto vai dar 16,05 grama por mol. E, portanto, o quociente entre as massas vai ser igual ao quociente entre as massas molares, 44,02 sobre 16,05, que vai dar 2,74. Queremos o resultado arredondado às unidades e, portanto, vai ser igual a 3. A amostra de N2O é 3 vezes mais pesada que a amostra de metano. Vamos passar para o ponto 3. Calcule o número total de átomos que existem em 50 decímetros cúbicos de CO2 nas condições normais de pressão e de temperatura. Apresentou as etapas de resolução. Ora, então nós queremos saber o número total de átomos que existe numa amostra de volume de 50 decímetros cúbicos de CO2. O volume da amostra é igual a 50 decímetros cúbicos. E sabemos que esta amostra, este gás, encontra-se nas pressões normais de temperatura, de pressão e de temperatura, e, portanto, o volume molar é igual a 22,4 decímetro cúbico por mol. Ora, vamos primeiro calcular a quantidade de moléculas de CO2 que existem nesta amostra. Sabemos que o volume molar é igual ao volume da amostra a dividir pela quantidade de moléculas de CO2 e, por isso, a quantidade de moléculas de CO2 é igual ao volume da amostra sobre o volume molar. É igual a 50 a dividir por 22,4, que dá 2,23 moles de moléculas de CO2. Se nós temos 2,23 moles de moléculas
de CO2. Nesta amostra de CO2, qual é a quantidade de átomos que vamos ter? Portanto, como cada molécula de CO2 tem 3 átomos, significa que uma mol de moléculas de CO2 vai corresponder a 3 moles de átomos. Logo, 2,23 moles de moléculas de CO2 vai corresponder a 3 vezes 2,23 moles de átomos. Portanto, que é igual a 6,69 moles de átomos. Nós queremos saber o número de átomos. Ora, o número de átomos, sabemos que numa mol de átomos existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, o número de Avogadro, e por isso o número de átomos que existe nesta quantidade de átomos vai ter que ser a quantidade de átomos vezes o número de Avogadro. Portanto, vamos ter 4,03 vezes 10 elevado a 24 átomos presentes nesta amostra de CO2. Vamos passar para o exercício 2. A molécula de CO2 é linear ou angular e o átomo central apresenta ou não apresenta eletrões de valência não ligantes. Ora, então vamos já ver a geometria da molécula de CO2. A molécula de CO2 é uma molécula triatómica, tem 3 átomos. O átomo central é o carbono. O carbono pertence ao grupo 14 da tabela periódica e, portanto, tem 4 eletrões de valência. O oxigênio pertence ao grupo 16 da tabela periódica, tem 6 eletrões de valência. Para distinguir. Ora, e isto faz para obedecer à regra do octeto. O que acontece é que vamos ter uma ligação covalente dupla entre o carbono e cada um dos oxigénios. E, portanto, à volta do átomo central, que é o carbono, todos os eletrões de valência participam numa ligação química. São ligantes. E, por esta razão, esta molécula é linear, porque todos os eletrões de valência à volta do átomo central, numa molécula triatómica, são ligantes, o que faz com que, então, esta molécula tenha uma geometria linear e não angular. Portanto, a geometria é linear. O átomo central não apresenta eletrões de valência não ligantes. Portanto, todos os eletrões são ligantes. Logo, não tem eletrões de valência não ligantes. Tinha que ser a opção C. Vamos passar para o exercício 3. Considere átomos de hidrogênio, de carbono e de nitrogênio. A tabela seguinte apresenta os valores de energia dos níveis N igual a 1 e N igual a 2 do átomo de hidrogênio. A transição do elétron do átomo de hidrogênio do nível N igual a 1 para o nível N igual a 2 envolve a absorção ou libertação de não sei quantos joules de energia. Ora, então estamos a falar da transição do elétron do átomo de hidrogênio do nível N igual a 1, nível do estado fundamental, para o nível N igual a 2. Isto é uma transição que envolve a absorção de energia. O elétron tem que absorver a energia e ficar excitado para passar para o nível N igual a 2. Portanto, tem que ser absorção de energia. Vamos calcular então qual é a energia que o elétron absorve para passar do N igual a 1 para o N igual a 2. E, portanto, a variação de energia do elétron tem que ser a energia do nível de energia final menos a energia do nível de energia onde o elétron se encontrava inicialmente. Portanto, a energia do nível N igual a 2 menos a energia do nível N igual
igual a 1. A energia do nível N igual a 2 é menos 5,45 vezes 10 elevado a menos 19. A energia do nível do estado fundamental é menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Portanto, já vimos que isto é uma absorção de energia. A nossa variação de energia do eletrão vai nos dar um valor positivo. E dá 1,63 vezes 10 elevado a menos 18 joules. É a energia envolvida neste processo. Portanto, envolve a absorção de 1,64 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Tem que ser a opção A. 3.2. 3.2. Eu tenho aqui um risco porque este conteúdo dos números quânticos já não é avaliado em exame. Nós podemos fazê-lo, mas portanto isto já não vai ser avaliado, testado em exame. 3.2. Considera um átomo de carbono no estado fundamental. Dos 6 eletrões do átomo, 4 encontram-se em orbitais com... Então vamos já fazer primeiro aqui a distribuição eletrónica do carbono. O carbono tem 6 prótons, o seu número atómico é 6 e, portanto, o átomo vai ter 6 eletrões para distribuir. 2 na 1s, 2 na 2s e os restantes 2 nas orbitais 2p. A opção A diz que dos 6 elétrons do átomo, 4 encontram-se em orbitais com L igual a 1. Isto é o segundo número quântico e quando este segundo número quântico L é igual a 1, estão-se a referir a elétrons que se localizam nas orbitais do tipo P. Portanto, estamos a dizer que dos 6 elétrons do átomo, 4 encontram-se em orbitais do tipo P. Falso. Só 2 elétrons dos 6 é que se encontram em orbitais do tipo P. Portanto, a A é falsa. B. Apenas 2 se encontram em orbitais com L igual a 0. Quando o segundo número quântico, o número quântico L é 0, significa que a orbital que está a caracterizar é uma orbital do tipo S. Portanto, vamos a dizer que apenas 2 dos elétrons se encontram em orbitais do tipo S. Falso. 4 é que se encontram em orbitais do tipo S. Falso. C. 4 encontram-se em orbitais com N igual a 2. O N é o primeiro número quântico, refere-se ao nível de energia onde a orbital se encontra. E, portanto, estamos a dizer que 4 eletrões encontram-se em orbitais do nível de energia N igual a 2. E, realmente, nós temos aqui 4 eletrões que são os eletrões de valência que se localizam em N igual a 2. Portanto, a C estava correta. D. Apenas 2 se encontram com orbitais com N igual a 2. Falso. Vimos que eram 4 eletrões a que se encontram no nível de energia N igual a 2. 3.3. Explique porque é que o átomo de carbono apresenta menor energia de ionização do que o átomo de nitrogênio. Tenha em consideração as configurações eletrónicas desses átomos no estado fundamental. Então vamos começar por fazer as configurações eletrónicas do átomo de nitrogênio e do átomo de carbono. O nitrogênio tem 7 eletrões, só tem um eletrão a mais que o carbono. Vamos fazer novamente a distribuição eletrónica do carbono. A distribuição eletrónica do nitrogênio só tem para aqui mais um elétron nas orbitais 2p. Ora, então o que é que nós podemos verificar olhando para as distribuições eletrónicas dos dois átomos? Podemos verificar que os eletrões de valência, tanto do carbono como do nitrogênio, localizam-se no mesmo nível de energia, em N igual a 2. Mas, no entanto, o nitrogênio tem uma carga nuclear, tem mais um próton do que o carbono. Logo, a sua carga nuclear é maior do que a carga nuclear do carbono. E isto o que faz é que a atração entre o núcleo do nitrogênio e os seus eletrões de valência é mais forte, tem uma intensidade maior, esta atração entre o núcleo e os eletrões de valência do nitrogênio, do que no caso no carbono, que tem menos um próton que o nitrogênio. E isto faz com que a nuvem eletrónica do nitrogênio esteja mais comprimida, seja mais pequena que a nuvem eletrónica do carbono. E como estamos a referir à energia de
ionização, como os eletrões de valência do nitrogênio estão mais fortemente atraídos para o núcleo do que os eletrões de valência do carbono, é mais difícil remover um eletrão de valência do nitrogênio do que um eletrão de valência do carbono. Logo, a energia de ionização do carbono vai ser menor que a energia de ionização do nitrogênio. É mais fácil remover um eletrão de valência do carbono do que no do nitrogênio. Vamos justificar isto. Podemos começar por dizer que tanto os eletrões de valência do carbono como do nitrogênio localizam-se o mesmo nível de energia, N igual a 2. No entanto, a carga nuclear do nitrogênio é maior que a carga nuclear do carbono. Assim, a atração entre o núcleo do nitrogênio, do átomo nitrogênio, e os seus eletrões de valência é mais forte que a atração entre o núcleo do átomo de carbono e os seus eletrões de valência. É por isso mais fácil remover o eletrão de valência mais energético do átomo de carbono do que no átomo nitrogênio. Assim, a energia de ionização do carbono é menor que a energia de ionização